E aí, tudo beleza com vocês? Nesta aula rápida você vai aprender os principais critérios de divisibilidade, do número 1 até o número 10. Vamos começar a nossa aula já com o critério do 1. Na realidade, não seria nenhum critério, porque não tem critério, né? Qualquer número é divisível por 1. O número 3 é divisível por 1, o 10 é divisível por 1, 722 é divisível por 1. Qualquer número será divisível por 1. Agora, para que um número seja divisível por 2, basta que ele seja um número par. Então, aqui está o critério. Todos os números pares serão divisíveis por 2. Exemplo, o número 16. Ele é um número par, porque ele termina em 6. Então, o 16 é divisível por 2. Já o número 19 é um número ímpar. Assim, ele não será divisível por 2. Agora vamos falar do critério do 3. O critério do 3 ele é muito interessante. Você vai ter que utilizar a soma dos algarismos do número para verificar se é divisível por 3. Então, por exemplo, aqui ó, o número 135 ele vai ser divisível por 3. Por quê? Quando você somar todos os algarismos do 135, ou seja, o número 1 mais o 3 mais o 5, você vai obter um número 9. Então, quando a soma dos algarismos é divisível por 3, assim o número todo será divisível por 3. Já o número 232 não é divisível. Por quê? Ao somar o 2 com mais 3 com mais 2, nós vamos obter o número 7. E 7 ele não é divisível por 3, não é uma conta exata. Agora se liga no critério da divisibilidade do 4. Para que um número seja divisível por 4, basta você observar os dois últimos algarismos, aqueles da unidade e da dezena. Se eles formam um número que é divisível por 4, então o número todo será divisível por 4. Ou ainda, se ele terminar em 00. Vamos observar aqui nos exemplos que fica mais fácil a compreensão. Aqui nós temos 17.912. Esse número ele é divisível por 4. Como é que eu verifico isso? Observando os dois últimos algarismos aqui, ó. O número 1 e o 2 forma o número 12. Como o 12 é divisível por 4, né? 12 dividido por 4 dá 3, dá uma divisão exata. Então, o número todo será divisível por 4. Já o número 233 não é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos terminam em 33. E 33 não é divisível por 4, nós não temos uma conta exata. Já o número 1300 é divisível por 4, porque todos aqueles números que terminam em 00 será divisível por 4. E 1300 termina aqui ó, em 00. Perfeito? O critério da divisibilidade por 5 é um dos que eu considero mais fácil, porque basta observar se o número termina em 0 ou termina em 5. Todos os números que terminam em 0 ou 5 será divisível por 5. Olha os exemplos. 1325 terminou em 5, então esse número todo será divisível por 5. O 450 também será divisível por 5 porque termina em 0. Já o número 123 não é divisível por 5 porque terminou em 3, ok? E só pode ser divisível por 5 se terminar em 5 ou em 0. O critério do 6 também é bem interessante. Basta que o número seja par e seja simultaneamente divisível por 3. Exemplos. O 1212 é par, mas não basta ser par, ele precisa ser divisível por 3. Lembra do critério do 3? A soma dos algarismos precisa ser divisível por 3. E neste caso, se você somar todos os algarismos aqui, ó, 1 mais 2 é 3, com mais 1 é 4, com mais 2 dá 6. Veja que a soma é divisível por 3. Logo, por esse motivo, 1212 é divisível por 6. Já o número 1321 não será divisível por 6 porque ele não é par. Veja que ele é um número ímpar. Então, nem precisa testar o critério do 3 aqui, tá? O número 122 também não é divisível por 6. Embora seja um número par, ele não é divisível por 3. Some os algarismos e você verá. Observe, 1 mais 2 é 3, com mais 2 é 5. E o número 5 não é divisível por 3.
Para o número 7, existe um critério. Eu não vou trabalhar nesta aula porque o objetivo é que essa aula seja rápida. E o critério do 7 possui alguns passos. Eu pretendo trabalhar em uma outra videoaula. Porém, eu recomendo que se você quer verificar se um número é ou não é divisível por 7, você pode simplesmente efetuar a divisão. Se o resto for 0, então o número será divisível por 7. Por exemplo, 1617, ao efetuar a divisão por 7, observe que o resto vai ser 0, a conta será exata. 16 por 7 é 2, vezes 7 dá 14. 14 para 16 deixa resto 2. Desce 1, fica 21. 21 dividido por 7 dá 3, 3 vezes 7 é 21, deixa resto 0. Desce o 7, 7 dividido por 7 dá 1, 1 vezes 7 é 7, para 7 deixa resto 0. Como o resto é 0, então a divisão é exata. Dessa forma, eu verifico que 1617 é divisível por 7. Inclusive, todos os outros critérios aqui, caso você esqueça, você pode efetuar uma divisão, tá bom? Efetuando a divisão do número por outro valor, você vai observar se ele é ou não é divisível por aquele número que você está tentando dividir. Tranquilo? O critério do 8 é muito parecido com o critério do 4. Lembra do critério do 4? Os dois últimos algarismos precisavam ser divisível por 4. No caso do critério do 8, vão ser os três últimos algarismos, né? À direita, que precisa formar um número divisível por 8. Ou terminar em 0, 0, 0. Veja os exemplos. O número 32.816 é divisível por 8, porque os três últimos algarismos formam um número divisível por 8, que é o 816. Caso você tenha dúvida se o 816 é ou não é divisível por 8, basta armar a conta de divisão, ok? Agora, o número 2.351 não é divisível, porque 351, quando você tenta dividir por 8, vai sobrar um resto. Já o número 2000 é divisível porque termina em 000. O critério da divisibilidade por 9 é muito parecido com o critério do 3. Lembra do critério do 3? A soma dos algarismos precisavam ser divisíveis por 3. No caso do critério do 9, a soma dos algarismos precisa ser um número divisível por 9. Exemplo, 3.708 vai ser divisível por 9, porque se você somar os algarismos, o 3 mais o 7 mais o 0 mais o 8, você encontra 18. E o 18 ele é divisível por 9. Já o número 123 não é divisível, porque quando você soma 1 mais 2 mais 3, vai dar 6. E 6 não divide de forma exata o número 9. E por fim, o critério do 10 é o mais simples. Todos os números terminados em 0. 320, por exemplo, é divisível por 10. Já o 12.325 não é, porque terminou em 5 e não terminou em 0. E se você gostou da aula, não esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, a próxima dica de matemática. Valeu!